Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de Química e dando continuidade ao assunto balanceamento químico, nesse vídeo vamos balancear mais duas reações químicas, acrescentando novos níveis de dificuldade. Começando então pelo balanceamento da reação de H2O mais CO2 formando H2CO3. São dois óxidos, água, um óxido neutro, e o dióxido de carbono, que é um óxido ácido, formando então o ácido carbônico. Vamos seguir os passos para balancear essa reação química pelo método das tentativas. Primeiro, separando a reação em reagente e produto. Em seguida, vamos identificar os elementos químicos que aparecem apenas duas vezes em toda a reação química, ou seja, uma vez no reagente, uma vez no produto. O hidrogênio aparece uma vez no reagente e uma vez no produto. O oxigênio aparece duas vezes no reagente, então eu não vou considerar o oxigênio a princípio. Carbono aparece uma vez no reagente e uma vez no produto. Então, os elementos químicos de interesse para mim no momento são hidrogênio e carbono. Contando agora os índices de cada um desses elementos químicos. O hidrogênio tem índice 2 no reagente e 2 no produto. O carbono tem 1 no reagente e 1 no produto. Sendo assim, meu interesse está com o hidrogênio a princípio. O hidrogênio no reagente tem índice 2. No produto, ele também tem índice 2. Nesta etapa do balanceamento, nós deveríamos cruzar os índices encontrados. Porém, se nós observarmos, os índices são múltiplos. Neste caso, nós devemos simplificar esses números. Então, se eu dividir 2 por 2, eu tenho 1. Se eu dividir 2 por 2, eu tenho 1. Isso quer dizer que os valores que eu vou inverter é 1 e 1. Então, este 1 vem para a água e este 1 vai para o ácido carbônico. Contando, então, o H, nós temos no reagente 2 de índice vezes o coeficiente 1, ficando igual a 2. E no produto, temos 2 de índice vezes o coeficiente 1, ficando também igual a 2. Então, o hidrogênio está balanceado. O próximo elemento químico que nós vamos balancear é aquele que estiver numa sentença que já esteja balanceada e que, de preferência, atenda ao requisito de aparecer apenas duas vezes na reação inteira. Como o oxigênio nós temos ele 3 vezes na reação, nós vamos balancear pelo carbono. Carbono no reagente, carbono no produto. O carbono que está balanceado é o do produto, então vamos contar o carbono do produto. O índice do carbono, quando não tem nada, é 1. Então, eu tenho o índice 1 vezes o coeficiente que eu já encontrei, ficando apenas com um carbono. Isso significa que no reagente eu tenho que pegar o índice do carbono, que é 1, vezes o coeficiente dele, e o total tem que ser igual ao do produto. Tem que ser igual a 1.
O único número que pode entrar nesse coeficiente é o número 1. Com isso, nós achamos, então, o coeficiente desta sentença. E essa reação química foi balanceada. Como nós ainda não mexemos com o oxigênio, nós podemos parar por aqui ou utilizar o oxigênio como uma prova real. No reagente, o oxigênio encontra-se em duas sentenças. Toda vez que ele está em mais de uma sentença, nós temos que respeitar a adição. Nessa sentença eu tenho índice 1 do oxigênio vezes o 1 do coeficiente. Na segunda sentença nós temos índice 2 vezes o coeficiente 1, totalizando 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2. Nós temos no reagente 3 oxigênios. Conferindo com o do produto, nós temos índice 3 vezes o coeficiente, totalizando 3 oxigênios. Encontramos o mesmo valor dos dois lados, então nosso balanceamento está correto. Vamos agora para a nossa segunda dificuldade. Mais uma vez, dividimos a reação química em reagente e produto. Vamos apontar todos os elementos químicos que aparecem apenas 2 vezes em toda a reação. Carbono aparece uma vez no reagente e uma vez no produto. Hidrogênio aparece uma vez no reagente, uma vez no produto. E o oxigênio aparece 1, 2, 3 vezes na reação química, então o oxigênio vai ficar de fora. Analisando os índices, então. Carbono, índice 4, hidrogênio 10, carbono 1, hidrogênio 2. Vamos pegar o de maior índice, que é o hidrogênio. 10 e 2. Assim como nós já falamos na reação anterior, quando nós temos números múltiplos, nós temos que simplificá-los. Aqui o 10 vai ficar 5 e o 2 vai ficar 1. Agora sim nós podemos inverter esses valores. O 1 vai para o reagente e o 5 vem para o produto. Contando então, H, eu tenho 10 vezes o coeficiente 1, então eu tenho 10 no reagente. E no produto eu tenho índice 2 vezes o coeficiente 5, totalizou 10. Está igual, já balanceamos o hidrogênio. Balanceando então, próximo elemento químico. Nós temos que escolher ou um elemento químico dessa sentença ou dessa sentença. Aqui, quem está com o hidrogênio é o oxigênio, que nós já vimos que aparece 3 vezes. Já desse lado de cá, quem acompanha o hidrogênio é o carbono, que aparece só 2 vezes. Então, eu vou dar preferência para o carbono. Nós temos, então, aqui 4 carbonos vezes o coeficiente 1, totalizando 4 carbonos no reagente. Isso quer dizer que no produto eu tenho o índice 1
vezes um coeficiente, a resposta tem que ser igual ao do reagente, 4. Vou pensar agora, que número que multiplicado por 1 me dá o resultado 4? O próprio 4. Então, eu vou colocar o 4 lá no coeficiente. Balanceamos o carbono. Falta agora balancear o oxigênio. Como eu já balanceei o oxigênio nas duas sentenças do produto, mas ainda não balanceei no reagente, eu vou começar pelo produto. Lembrando que no produto o oxigênio encontra-se em duas sentenças, então eu tenho que manter o sinal positivo. Eu tenho que manter o sinal de mais. Nesta sentença nós temos 2 de índice vezes 4, mais, aqui nós temos 1 de índice vezes o coeficiente 5. 2 vezes 4, 8, mais 1 vezes 5, 5. Nós temos ao todo 13 oxigênios. No lado do reagente, nós temos índice 2 vezes um coeficiente. Este resultado tem que ser igual ao produto, que deu 13. Que número que, multiplicado por 2, vai dar 13? Este número não é um número inteiro. Sendo assim, eu colocaria aqui o valor 13, que é o meu total, dividido por 2. Então, eu teria 13,5. Porém, a regra do balanceamento diz que eu tenho que completar os coeficientes com o menor número inteiro possível. Se eu deixar 13,5, não é um número inteiro. Apesar de algumas reações químicas se apresentarem com coeficiente fracionário, nós vamos evitá-lo nos exercícios que nós formos desenvolver. Para tirar essa fração, basta eu multiplicar esta reação inteira pelo meu denominador, que é 2. Então, vai ficar assim. 1 vezes 2, 2. 2C4, H10, mais. Quando eu pego 13 sobre 2 vezes 2, é só cortar o denominador. Então, vai ficar 13O2, formando 4 vezes 2, 8CO2, mais 5 vezes 2, 10, H2O. Dessa forma, minha reação química foi balanceada somente com números inteiros e foi o menor inteiro possível. Espero tê-los ajudado. Até a próxima aula.